como eu sou um pintor que trabalha todos os dias, tem uma coisa assim. No início, ali, Casa 7, mas que é um período que durou pouquíssimo tempo, né? 85, 86. Eu fazia um trabalho influenciado ali pelo neoexpressionismo, cuja temática era paisagens, no meu caso, árvores, florestas, assim, e alguns trabalhos que já eram abstratos ali, que já tinham uma coisa de influência de arte americana. Logo depois, ali, acabando a Casa 7, começando a ter aqueles trabalhos pretos, aqueles monocromáticos. Eles são parecidos com as paisagens, porque, na verdade, eles eram massas negras que ocupavam a tela feito uma floresta, vamos dizer assim. Mas nenhuma dessas duas coisas caracteriza o meu trabalho. O trabalho fica mais pessoal na década de 90. Eu comecei a olhar para a arte brasileira, para a pintura brasileira. Esse trabalho que eu começo ali na década de 90 é uma pintura densa, colorida, que vai se esvaziando, perdendo a cor, vai ficando aguada. Quando chegou no final da passagem de 90 para 2000, a pintura estava totalmente dissolvida, estava chegando na tela em branco o tempo todo. Eu tinha um trabalho de um artista brasileiro que chama Suede em casa, que é colorido assim. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui com esse negócio, porque daqui a pouco eu vou estar pintando com água em areia, sabe? Assim, aquele. E eu peguei esse trabalhinho e botei em cima de uma tela branca minha. Esse trabalhinho tinha aquelas linhas coloridas do Suede, assim. Me abriu um negócio que eu comecei a trabalhar com o universo que era da década de 90 ali, com a pintura totalmente dissolvida, mas com esses elementos formais muito fortes, uma faixa verde, com um quadrado vermelho. Então a pintura tinha ali uma camada que eu vinha trabalhando em dissolução e sobre isso algumas colocações de formas meio sígnicas, assim, meio sinalizantes, um vermelho, amarelo, uma coisa assim. Essas formas foram cada vez mais espacializando. Eu comecei a fazer uns trabalhos tridimensionais. Foi uma coisa bem experimental, assim, mas que era você pegar esses elementos que tinham na pintura e colocar no espaço, espacializar, que é você entrar na pintura, você transforma a pintura em camadas, em layers, de forma que você entra, por exemplo, entre um e outro. E você anda pela pintura. Eu fiz uma exposição lá em 2006, na Galeria Milan. Que as pinturas estavam na parede, nos vidros e no chão. Você entrava como se fosse uma pintura minha ali dentro dela. Tal. O trabalho chamava-se Onde. Como ele foi todo destruído, eu falei, eu preciso resolver algum jeito desse negócio, fazer esses trabalhos, né? Daí eu tive a ideia eu tinha olhado aquelas maletinhas do Duchamp, né? Aquelas valises. Eu falei assim, eu vou fazer uma construção que caiba dentro de uma valise, vai ser inclusive portátil. As construções, elas são móveis, elas mudam, o que torna o trabalho totalmente variável. Ele pode ter uma forma assim, aberto ou fechado, ou tão, né? É como se fosse um origami, assim. E daí eu fiz várias valizes, várias maletinhas, tem umas 10. Na hora que entrou letra. Ele foi meio acompanhando. Eu senti a necessidade também de outros elementos. E daí eu estava lendo o João Cabral de Melo Neto. Ele enumerava palavras ali, substantivos, pegava as últimas palavras e punha na sequência das últimas palavras. Então daí eu comecei a trabalhar com esse universo de palavras. Eu juntei ali, eu tinha um caderninho que tinha lá umas 50, 60 palavras, que eram palavras que eu podia usar. Então elas vinham do meu mundo, eram palavras que qualquer um pode usar. Paisagem, céu, tecido, vento. Elas têm congruência, elas formam algum tipo de poesia pelo fato delas virem de um mesmo mundo. Porque agora essa coisa dos trabalhos grandes que eu faço relacionados a isso está ligado um pouco a isso. Eu chamo isso aí de atalhos, que é um trabalho que eu faço 10 anos, 12 anos. Tem uns 400 desses trabalhos, é uma produção enorme. Isso daí surgiu no momento em que eu estava fazendo trabalhos de escala maior. Eu comecei a sentir vontade, uma coisa que eu sempre fiz, é fazer telas menores que permitem que você tenha uma rapidez maior. Então eu comecei a fazer esses trabalhos menores com mais intensidade.
E foi num momento em que eu estava ligado com essas coisas de arquitetura e de texto. Eu queria aumentar um pouco o repertório figurativo, o repertório de signos, coisas assim. Deu uma liberdade, uma rapidez para o trabalho que foi aumentando e foi tomando um pouco conta da produção, ainda que eu faça trabalhos grandes também. E esses trabalhos, eles têm essa característica que eles são variados de tema, né? Por exemplo, esses 6 aqui de cima, esses trabalhos, eles são feitos sobre detalhes de artistas dos pré-renascentistas italianos, do Giotto. Então, isso aqui, ó, é esse detalhe aqui, você entende? Pega isso aqui, esse pedacinho aqui, e faz ali. Isso aqui é um detalhe do Piero della Francesca, é essa abóbada que tem aqui. Ou seja, é muito diferente, passa por uma transformação grande. E aqui você tem outros temas, né? A questão de dobra, essas construções que vem um pouco de Volpe, mas é como se você pudesse transitar entre essas referências, né? Eu fiz um trabalho, que é esse trabalho aqui. Esse trabalho eu fiz no ano passado, foi uma contingência. O nome é Onde, que é o nome do primeiro trabalho que eu fiz assim, só que é Onde Parede, porque esse é um trabalho de parede, né? A diferença é que aqui nesse aqui tem espelho. São essas coisas que um artista detesta, né? Que alguém fala assim, eu quero que você faça um trabalho assim, mas eu quero que você faça um com... Por exemplo, por que você não usa espelho? Né? Daí eu fiquei desconcertado na hora, mas depois que eu comecei a trabalhar aqui na maquetinha, o espelho, ele é maravilhoso, porque a forma está aqui, ela reflete, você fica com... ele multiplica as camadas. Posso eventualmente fazer mais trabalho desse tipo, né? Mas eu estou ligado nisso aqui.